Fala pessoal, então dando início aqui às nossas explicações dos exames de ordem passados, aqui como um anexo do nosso guia de sobrevivência para a segunda fase de penal, principalmente para você que adquiriu o nosso guia. As outras provas resolvidas no guia também terão suas explicações em vídeo. Essa daqui, especificamente, ela está aberta a todos, inclusive o link do PDF com as explicações, com o gabarito, padrão de resposta, vai estar aqui no comentário fixado, certo? Então, dito isso, sem mais delongas, vamos começar a responder aqui a nossa segunda fase do exame de ordem número 37, certo? A peça profissional e as 4 questões. Então, eu peço que você baixe o PDF, ou se você já tiver com o guia nas mãos, leia o enunciado para a gente ir fazendo aqui ao mesmo tempo. Aqui o caso é algo muito tranquilo. 2 caras, e detalhe, um estado fictício, né, e a cidade também, né, o estado de Campo Novo e a cidade Barnabé. Então isso tem que ser levado em consideração na peça, lá embaixo. Pois bem, 2 caras, o Ricardo e o Roberto, eles foram flagrados pela polícia quando saíram da agência bancária, aí localizada no centro da cidade, portando um equipamento tipo um serrote, certo? Chave de fenda, alicate, porque eles estavam tentando abrir um caixa eletrônico para cometer o crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, furto qualificado pela disposição de obstáculos, certo? Mas detalhe, eles só foram flagrados com o serrote e foram-se embora. Uma hipótese de... Não ficou claro aqui, eles só foram flagrados pela polícia quando saíram da agência, então temos um flagrante impróprio. Eles acabaram de, no caso, tentar cometer, mas enfim, foi uma prisão em flagrante, certo? A prisão em flagrante do Ricardo foi convertida em preventiva, para garantia de ordem pública, porque ele já tinha condenação anterior pela prática de furto de caixa eletrônico, ou seja, ele era reincidente nesse caso aqui, e o Roberto teve a liberdade provisória na audiência de custódia. O Ricardo teve habeas corpus depois de 30 dias preso, condicionada a algumas medidas cautelares diversas da prisão. Algo bastante comum na realidade dos fatos, isso é comum acontecer. Então, perceba que ele narrou também o processo todo. Ele falou da instrução processual, que foram ouvidas testemunhas, foram ouvidos os réus, que confessaram a tentativa de arrombamento, afirmaram que tentaram romper a ferragem da caixa, mas depois de 30 minutos simplesmente desistiram. Também, no processo, eles conseguiram apenas realizar arranhões na proteção de aço existente, razão pela qual paralisaram a ação e saíram da agência. Quando então do lado de fora foram abordados pelos policiais militares. Perceba, uma diligência requerida pela defesa foi juntado um ofício do banco que informou que não houve sequer dano à estrutura do caixa eletrônico. A serra que eles levaram, elas não ia jamais conseguir romper o obstáculo. Eles tentaram e não causou dano algum ao caixa eletrônico. Então, ou seja, isso tudo é informação importante. Eles tentaram, desistiram. O que foi que aconteceu aqui? Ao final, os autos foram enviados ao Ministério Público, que reiterou os termos da defesa, e aqui ficou os termos da denúncia, que aí depois você foi citado aqui. O advogado constituído foi intimado no dia 11 de abril, uma terça-feira. Então, você vai pegar todo esse calhamaço de informações e vai começar a fazer. Veja só. Perceba, no próprio enunciado da questão, tem dizendo que já houve instrução, já houve diligências requeridas pela defesa, foi juntado ofício, foi ouvido os réus, foram ouvidos os policiais militares, os réus inclusive confessaram, ficou comprovado que o serrote não ia conseguir causar nenhum dano ao caixa eletrônico. Então, ou seja, você já percebeu que o processo está maduro para uma decisão. Então o que acontece?
O caso em questão aqui, ele não te botou nenhuma decisão para você combater. Ele não te colocou nenhuma decisão para você tentar reverter. Ele está narrando a situação processual. E eu te digo, o primeiro ponto, o mais importante para a peça processual é identificar o momento processual da narrativa. Aqui é isso. O processo está suficientemente maduro para uma decisão, mas essa decisão ainda não existe. Então, ou seja, a gente tem que pensar, pô, não é recurso. O Ministério Público se manifestou ao final reiterando os termos da denúncia. Então, poxa, eu estou no final do processo. Eu não tenho uma decisão ainda, certo? De modo que, considerando essa situação, você já sabendo que ele está no final do processo, você já elimina uma porrada de coisa. Você já elimina uma porrada de manifestação jurídica que pode ter nesse processo, que é cabível nesse momento. Resta, então, somente as alegações finais e memoriais fundamentadas no artigo 404, parágrafo único do nosso Código de Processo Penal. Por quê que são as alegações finais? Porque o processo está acabando. Aí você tem que juntar e puxar para si os pontos que favorecem a defesa do seu cliente. Aí você vai pegar todas aquelas informações, vai reler o caso pensando como alegações finais. Lê e pensa, olha, ficou comprovado que eles não iam conseguir romper o lacre. Ficou comprovada a desistência voluntária. Ficou comprovada a confissão que eles confessaram. Ou seja, tudo isso é informação importante. Tudo isso é informação importante. Isso tudo você vai juntar e colocar nas suas alegações finais. Então, dito isso, vamos ver o que pode favorecer os clientes aqui. Os dois, ambos, queriam cometer o crime de furto qualificado por destruição do obstáculo previsto no artigo 155, parágrafo 4º do nosso Código Penal. Então a ideia original deles, o dolo original, aí, o dolo primeiro, era cometer o furto. Então, ou seja, o dano causado era o meio para cometer lá na frente o furto do dinheiro do caixa eletrônico. Agora perceba, comprovou-se ao final, através do ofício do banco, que a estrutura do caixa eletrônico era de aço imune às ações físicas perpetradas por essas duas pessoas. Então, ou seja, jamais causariam com aqueles equipamentos, jamais causariam qualquer dano à estrutura do caixa eletrônico. Então, percebam aqui que no primeiro momento, uma visão mais simplória aproxima isso da tentativa. E tá certo, é uma tentativa. Porque são circunstâncias alheias à vontade dos agentes que impediram que o crime se consumasse. Eles estavam com um serrote que não ia conseguir jamais abrir aquele caixa eletrônico. Só que isso não é uma tentativa comum, não é aquela causa geral de diminuição de pena. Ele é uma tentativa específica, chamada de crime impossível. Lá do artigo 17 do Código Penal. Impropriedade do meio empregado, ou ineficácia do meio empregado, ou impropriedade do objeto. Nesse caso, ineficácia do meio empregado. Eles jamais iam conseguir causar qualquer dano. Nesse contexto aqui, eles estão-se diante da atipicidade da conduta. E eu perceba, você precisa pensar como defesa. Você tem que pensar como advogado. O que você vai puxar para o seu cliente? Um crime impossível, porque é uma especificidade de uma tentativa que leva à atipicidade da conduta. Exclui a conduta do teu cliente do conceito de crime. Então, ou seja, não é punido. Acaba. Não é sequer uma causa de diminuição de pena. Você não admite qualquer punição para ele. É uma conduta atípica, ou seja, não há tipicidade prevista para ela. Primeiro ponto. No segundo momento, não reconhecida essa questão do crime impossível, você poderia aí puxar, né, na hipótese da tipicidade da conduta não ser reconhecida, você, enquanto defesa, deveria colocar um segundo argumento falando da desistência voluntária. Perceba, eles ficaram 30 minutos lá, reco, tentando serrar o caixa eletrônico sem sucesso. Depois de 30 minutos eles pensaram, poxa, não vai dar certo. Saíram. Isso é o quê?
desistência voluntária. A desistência voluntária está lá no artigo 15 do Código Penal. Ainda segundo a tese de defesa, é preciso alegar que houve excesso por parte da acusação. Por que, professor, que houve excesso? Perceba que eles foram denunciados por tentativa de furto qualificado. O furto qualificado, nesse contexto aqui, ele fala da ruptura do obstáculo. Mas o obstáculo não foi rompido, doutor. Se ele não foi rompido, então não houve esse furto qualificado. A lei é clara quando fala em ruptura do obstáculo. Eles sequer iriam conseguir, ainda que passassem o dia e a noite lá serrando, não iam conseguir serrar. Então, não houve ruptura. Há, portanto, um claro excesso da acusação, pois, comprovadamente através de ofício do próprio banco, eles jamais iriam conseguir, né? Não houve, portanto, além disso, importante lembrar, que não houve uma perícia atestando isso. Então, lembre-se, o ônus da prova vai sempre caber para o Ministério Público. O Ministério Público ele vai precisar comprovar que, de fato, aquele material que eles tinham era apto a causar os danos e aí também levar o dinheiro que eles pretendiam roubar. Infelizmente, para o Ministério Público isso não foi possível, certo? Então você joga isso também como tese de defesa. Segundo, na ocorrência de uma condenação, precisa ser considerada a confissão espontânea, artigo 65, inciso 3, letra D do nosso Código Penal. É uma circunstância atenuante que vai influenciar na segunda fase da dosimetria. Perceba que isso foi tranquilo, foi algo simples, uma alegação final muito simples. Ou seja, você finaliza com, na hipótese de condenação, você pede que seja considerada aí a atenuante genérica da confissão espontânea, certo? Lembrando, detração penal também precisa contar, e vai contar ponto na sua defesa essa detração penal, porque o pessoal também já passou um tempinho preso, isso tem que ser considerado numa eventual condenação. Ou seja, não esqueça, isso não pode passar despercebido de jeito nenhum. E por fim, você tem que acertar aí a data final das alegações. O advogado foi intimado dia 11, que é uma terça-feira. O prazo das alegações são 5 dias. Então, o quinto dia corrido, que seria no domingo, é adiantado para a segunda-feira, o primeiro dia útil, dia 17 de abril de 2023. Então, essa foi a peça processual do exame aqui que a gente resolveu. Vamos partir para as questões. Então, com relação à primeira questão, o caso é muito simples. Eles falam, perceba que eles falam em datas, é importante você ficar ligado nisso. Ele fala em data, ó, 15 de julho de 2020, 16 de julho de 2020, 23 de julho de 2020, 30 de março de 2021. Essas datas você tem que anotar, você tem que saber, né? Mas às vezes ela tá ali só para te atrapalhar. Nesse caso aqui, a questão das datas não seria o critério que faria você acertar. O que é cobrado aqui são coisas muito básicas, coisas simples que muitas vezes você vê logo na primeira disciplina de Direito Penal, parte geral. Aqui você tem o erro, em um item cobra o erro sobre a pessoa e o item cobra a retratação da denúncia. No item A, a pergunta é: qual o argumento de direito processual que pode ser alegado em favor de Júnior para o não recebimento da denúncia? Veja só, ele está te perguntando o argumento de direito processual. Ou seja, nessa questão, apenas nessa questão, atente-se a normas procedimentais, que aí você não tem como errar. Perceba, a representação, ela é um ato necessário como condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia, para as ações penais públicas condicionadas à representação. Não é a mesma coisa que a queixa. A queixa é o início, a peça processual da ação penal privada. São duas coisas diferentes, certo?
a representação feita pela vítima, ela diz respeito somente a uma condição inescapável que o Ministério Público precisa ter para poder oferecer a denúncia. Certo? Então precisa, de fato, ter nesse contexto aqui. E no caso foi uma lesão leve. O cara jogou uma garrafa de cerveja, uma caneca de cerveja no outro, errou o alvo dele e acertou no próprio irmão. Aí o que acontece? No item A, o argumento de direito processual pode ser alegado em favor de Júnior para o não recebimento da denúncia, ou seja, o Ministério Público ia oferecer a denúncia, ou ofereceu a denúncia em face de Júnior, dia 30 de março. Só que a vítima, como a gente viu na narrativa, ela abriu mão da representação. No momento posterior, o Geraldo, que foi a vítima, ele mudou a sua posição e expressou na delegacia não ter mais interesse de processar criminalmente o Júnior. Isso é conhecido como retratação da representação e está lá no artigo 25 do Código de Processo Penal. Ele pode iniciar, dar uma notícia-crime aí na delegacia, e aí pode até mesmo representar, e ele se retrata antes da denúncia, óbvio. Depois da denúncia não dá para fazer mais isso, porque o Ministério Público arroga para si como titular do direito de ação penal. Então não dá mais para fazer isso, não tem como retirar essa representação uma vez que a denúncia seja feita. Veja só, a retratação da representação do Geraldo, da vítima, tem condições que tem repercussões importantes nesse caso aqui. O artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal, nos diz que a decisão do juiz no recebimento da denúncia vai precisar se pautar nas condições de procedibilidade da ação. Se a representação foi de fato levantada, a pessoa não quer mais representá-la criminalmente, o juiz não pode receber. Então, ou seja, não pode receber a denúncia. Então, quais são ou qual é o argumento de direito processual cabível nesse caso aqui? Justamente o artigo 395, inciso 2, que orienta o juiz a não receber a denúncia quando há a retratação da representação. Coisa simples, coisa básica que você vê na primeira cadeira de direito penal. A outra é cabível a incidência da agravante imputada em desfavor de Júnior. Aqui você vai ter que saber o que é erro sobre a pessoa. A agravante que ele fala aqui é o artigo 61, inciso 2, a linha E, que é quando você pratica um crime contra o irmão. Mas detalhe, na narrativa, o camarada, o Júnior, ele queria acertar no amigo e acabou acertando no próprio irmão. Perceba, aqui há um erro sobre a pessoa. Sobre a pessoa contra a qual é feita essa conduta criminosa. Eu não vou considerar as circunstâncias da vítima de fato. Eu vou considerar as circunstâncias de quem eu pretendia atingir. Caso concreto, real, que já aconteceu, que eu já vi. Um sujeito que queria cometer o crime de feminicídio. Ele queria assassinar a própria esposa. Ele puxou uma faca para assassinar a esposa, mas o filho do casal, um jovem de 18 anos, se meteu entre a briga do casal, foi acertado. O pai acertou no filho, tentando matar a esposa, acertou o próprio filho. O que ele cometeu? Feminicídio. Aí você deve estar pensando, mas pô, foi um rapaz que morreu, ele é homem. Mas não se considera as qualidades da vítima, se considera, pensando no dolo inicial, as qualidades da pessoa contra a qual essa conduta era dirigida. De modo que aqui não vai ser cabível a incidência dessa agravante, justamente por conta do regramento do erro sobre a pessoa. Está lá no artigo 20, parágrafo 3º do nosso Código Penal brasileiro. Então seja tranquilo, a gente vai saber que o resultado desse erro de tipo, muito embora o Júnior tenha atingido o seu irmão, ele vai ser punido, se o for, e não vai ser, porque teve a retratação, a agravante não vai ser cabível por conta da regra do erro sobre a pessoa, previsto no artigo 20, parágrafo 3º. Então, questãozinha aqui, essa é tranquila, você responde com coisa básica.
A próxima, a questão 2, né? Fala do sócio administrador das exatas contábeis, né? Que foi condenado pela supressão de tributos praticada por informações falsas. Então, item A. Qual o recurso cabível contra a decisão mencionada? Perceba aqui uma coisa. Ele já falou na narrativa que o processo está em fase de execução. No final da narrativa, que é até curtinha, você fala o seguinte: a sentença condenou o acusado a uma pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal. Expedida a carta de execução ao juiz da execução penal, este fixou as penas restritivas substitutivas da pena privativa de liberdade em reação de serviço à comunidade, jornada semanal de 8 horas, calculada em razão de 1 hora por dia, PDD, Parará, e uma prestação pecuniária. Então, ou seja, ele pegou prestação de serviços à comunidade, 8 horas por dia, e mais R$1.500.000. Fase de execução. Ele já foi condenado, a sentença penal transitou em julgado e agora o processo está sendo manejado pelo juízo da execução. Isso quer dizer o que, professor? Que não tem mais nada a ver com o processo de conhecimento. Temos a ver com o processo de execução. E aqui você está insatisfeito, né, com a decisão do juiz de execução, na fixação da pena privativa de liberdade. O que você vai fazer? Aqui é simples, né? Pelo amor de Deus. Lá na Lei de Execução Penal, artigo 197, diz o seguinte: das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, conhecendo a lei, você facilmente vai responder isso daqui. Diante da decisão proferida pelo juízo de execução, o recurso cabível é o agravo, com fundamento no 197 da Lei de Execução Penal. Essa daí é tranquila, leitura da lei, seca, simples e destilhada. Item B. Qual é o argumento do mérito? Esse tipo de questão sempre tem. Ele pergunta o argumento processual e o argumento de direito material. O mérito. Nesse contexto aqui, o que você vai alegar? Você vai entrar com recurso de agravo, como você falou na primeira, e o que você vai alegar nesse recurso? Você vai entrar e vai dizer o quê? Opa, beleza, eu vou recorrer. Então, o que eu vou recorrer? Porque existem limitações na imposição de prestações pecuniárias. Aí aqui está tranquilo também, leitura da lei. Artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal, ele limita. Diz, olha, prestação pecuniária vai até tanto. E aí, obviamente, a alegação do seu agravo no que diz respeito às penas pecuniárias vai estar fundamentada no artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal, que diz o seguinte: a prestação pecuniária que foi arbitrada em R$1,5 milhão, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário, nem superior a 360. O valor pago será deduzido ao montante eventual de condenação e ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Então, ou seja, um salário até 360. R$1,5 milhão passa e muito de 360 salários mínimos. Então, o recurso, ou seja, a materialidade, a parte material do seu recurso vai ter que versar justamente sobre a limitação no que diz respeito às penas pecuniárias, lá no artigo 45, parágrafo 1º. Muito tranquilo. Então, terceira questão, vamos lá. A questão da Débora e da Cristiane, né? São amigas e estavam conversando ali, falando mal de uma terceira, falando mal da Jéssica. E a Jennifer ouviu as outras duas falando da Jéssica. Então ela se aproximou e captou, né, um dispositivo de um microfone muito potente, captou as duas falando mal da Jéssica. Então, captou todo esse áudio, entregou essa gravação para a Jéssica e a Jéssica ajuizou uma queixa-crime. Detalhe, isso aqui é uma questão de crimes de ação penal privada, então caberia a queixa-crime.
né? Mas vamos ver. Olha só. Elas entregaram e a Jéssica, a ofendida, entrou com a queixa-crime. Aí o que você vai dizer? A primeira questão. Qual é a tese de direito processual a ser levantada, né, deduzida em favor das quereladas, notadamente sobre a prova utilizada para embasar a queixa? Meu filho, ele te deu a resposta. O cara da OAB falou assim, olha, eu quero ouvir você dizer que a prova é ilegal. Eu estou esperando você falar isso para mim. Fale, a prova é ilegal. E a B, qual a tese de direito material? Veja só, nós temos aquele formato clássico da questão aberta da OAB. Uma cobra direito processual, outra cobra direito material. A primeira cobra direito processual e ele mesmo fala, a prova. Olha só, a gente viu na narrativa que a prova foi coletada de maneira ilegal. A mulher ficou lá com um microfone, lá ouvindo as duas falarem mal da amiga. Essa prova, essa informação de que essa prova é ilegal, isso é cultura geral. Isso é uma pessoa leiga que não fez faculdade de direito, ela sabe que essa prova não vale. Você sabe que essa prova é totalmente ilegal. Nesse contexto, a questão, aí você vai ter que saber aonde você vai fundamentar, né? Que é ilegal, mas você vai sabendo aonde fundamentar, você vai lá na Constituição, onde diz que a prova é ilegal e é considerada inadmissível também por força do artigo 157 do nosso Código de Processo Penal. E a letra B aqui é interessante nesse contexto aqui. É um elemento exatamente da conduta, um elemento da tipicidade, né, que nós temos o dolo. O elemento de direito material que poderia ser invocado também aqui, né, a tese de direito material que você pode extrair em favor delas, é que não havia o dolo de ofender. E é especificamente, pois o artigo 140 do Código Penal diz claramente que exige que a injúria ela seja com a intenção de ofender-lhe a dignidade ou o decoro. E não é, as duas estavam conversando só falando mal, dizendo que a outra se acha. Então isso daí é de fato o argumento material a ser trazido, né? A ausência de dolo. Se não há dolo, não há conduta. Se não há conduta, não há crime. Questãozinha, essa para você não tirar um zero. Essa daqui é para você acertar tranquilo e calmo. E a última questão, ela cobra um conceito inicialmente que pode parecer complicado nas aulas de direito penal, mas não é. Quando você começa a desmontar os quebra-cabeças dos tipos penais, você vê que isso não é tão complicado quanto parece. Vamos conhecer o caso aqui. O Lúcio e o Adamastor, eles combinaram aí de, utilizando uma arma de fogo, subtrair o veículo dirigido pela Vilma. Certo? O Lúcio ficava com a arma na mão, enquanto o Adamastor, ele ameaçava a pessoa, dizendo que me dê o carro, senão você vai levar um tiro. Então isso daí realmente é a dinâmica do crime previsto no artigo 157, clássico, normal. Né? Ambos foram condenados, sendo que Lúcio, que é o cara que estava com a arma na mão, e o MP não recorreram. O Adamastor recorreu, e ele alegou que somente o Lúcio estava com a arma na mão, então ele não praticou o crime de roubo. Olha aí a comédia. Né? Aí o Lúcio se sentiu traído, né? Se sentiu sacaneado pelo seu parceiro de crimes, e ele né, queria que todos tivessem a mesma condenação, já que ambos praticaram o roubo. Aí quais são as questões que a banca te fez? Letra A. A primeira tese recursal pode garantir tratamento penal mais vantajoso ao Adamastor, ou seja, considerando que ele estava somente ele estava segurando, somente o Lúcio estava segurando a arma, pode aproveitar para ele. Justifique levando em consideração o direito penal aplicável. Letra B. Caso o tribunal acolha a segunda tese recursal de Adamastor, que é a questão tá na nossa narrativa de que a arma era incapaz de produzir disparos, era uma arma de fogo que não funcionava. Não ficou claro aqui que era um simulacro. Ele utiliza a expressão que era uma arma incapaz de produzir tiros, né, de produzir disparos. Eu estou supondo que é um simulacro, algo que parece uma arma, mas não dispara. Essas são as duas teses. Né? Primeiro, só o Lúcio estava
segurando a arma, e segundo, que a arma era incapaz de produzir disparos. Então, se a primeira tese pode ser a mais vantajosa para o Adamastor, e se a segunda tese da arma não produzir disparos, pode aproveitar para o Lúcio, que não recorreu. Vamos lá ver. Primeiro, a letra A, para você poder entender, você teria que saber o que são as circunstâncias incomunicáveis e circunstâncias comunicáveis, na questão de coautoria e participação. Você vai ver isso lá no artigo 30 do nosso Código Penal. Mas antes disso, qual é a regra geral para a coautoria aqui no Brasil? A regra geral é a chamada teoria unitária. O que é teoria unitária? Que se várias pessoas vão responder pelo mesmo crime na exata medida da sua culpabilidade. Se 3 pessoas cometem a conduta de subtrair coisa alheia móvel mediante ação violenta ou grave ameaça, as 3 cometem o roubo. Aí quem vai ser punido a maior ou a menor fica a cargo da dosimetria da pena. Mas todos vão cometer o crime de roubo. Isso é a teoria unitária, básica no nosso direito penal quando se diz respeito a coautoria e participação. Existem situações que isso não existe. Situações que são 2 crimes diferentes. Por exemplo, a autorização para o aborto e o aborto provocado com o consentimento da gestante. É uma mesma situação jurídica, mas são 2 crimes diferentes. Existe a corrupção ativa, corrupção passiva. Mesmo crime, mesma situação delituosa, mas tipificações criminais diferentes. Mas existem, você precisa saber primeiro que essa é a regra geral. Ainda que apenas o Lúcio estava portando a arma, as ameaças eram proferidas pelo outro, pelo Adamastor. E detalhe, além dessa argumentação da teoria unitária, temos as circunstâncias que se comunicam ao coautor. Perceba, a violência ou a grave ameaça perpetrada ainda que somente pelo Lúcio, se o Adamastor estivesse lá perto dando apoio, essa circunstância, por ser elementar do crime, entra e o traz para a conduta perpetrada por Lúcio, semelhante à lógica que se faz com o infanticídio. De modo que o argumento a ser trazido aqui, a primeira tese recursal, de que apenas o Lúcio portava a arma, isso não vai colar, não vai ter muito efeito nisso, porque ainda que somente um portasse a arma, é preciso saber que todos cometeram roubo, o Adamastor e o Lúcio. Então, isso daqui não vai caber, de jeito nenhum. A primeira tese recursal não vai garantir uma situação jurídica mais favorável ao Adamastor, que é a dinâmica do crime, até porque o próprio enunciado fala que eles haviam desígnios, né, e desejos em comum, ambos estavam irmanados no mesmo sentido. Então isso não vai colar. E a B, caso o tribunal acolha a segunda tese recursal de Adamastor, essa poderia ser aproveitada a Lúcio, justifique considerando as normas de direito processual penal aplicáveis. Veja só, aqui você teria que saber uma regra de ordem processual que consta textualmente lá no Código de Processo Penal, no artigo 580. Esse artigo diz o seguinte: no caso de concurso de agência, no artigo 25 do Código Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Ou seja, é preciso analisar as razões recursais que foram trazidas aí em sede de recurso, que se for algo que seja objetivo, algo que diga respeito à dinâmica do crime, que não seja de caráter exclusivamente pessoal, vai aproveitar para os outros. A gente viu que as alegações trazidas pelo Adamastor no seu recurso foram uma, com relação a somente Lúcio estar portando a arma, e 2, que essa arma era incapaz de realizar disparos. São situações objetivas e vou até mais longe. Se fossem pessoais, seriam até com relação ao Lúcio, que não recorreu. Então, ou seja, de modo que, se esse recurso for admitido, ele tem que ser aproveitado para o Lúcio também, que não recorreu. Pela regra clara, já que diz que aproveita
aos outros o recurso quando não fundamentado em situações de caráter exclusivamente pessoal, certo? Regrazinha clara, com o vade-mecum na mão você resolve todas essas questões, né? Mas o vade-mecum por si só não faz nada. Você tem que ter uma boa preparação, você tem que ter uma boa base. Eu te digo, se você precisar, no link aqui fixado vai ter o PDF dessa prova que a gente resolveu e também o link para você adquirir também a sua cópia do guia de sobrevivência da segunda fase de penal, que terão as resoluções, ou terá as resoluções de todas as outras provas que nós resolvemos no guia. Esse guia vai estar em constante atualização, esse guia vai estar sempre sendo renovado. No mais, espero que vocês tenham gostado, considerem seguir aqui o canal e me acompanhar nas redes sociais. É isso e fiquem com Deus.